Tudo começa quando Jerônimo vai até a gerente do banco Luciana e comenta que ficou sabendo que eles não conseguiram dar um empréstimo para as empresas Monterrubio. E ela diz que infelizmente é verdade e que eles são ótimos clientes, mas que dessa vez não foi possível. E então Jerônimo pergunta se seria possível esse empréstimo ser feito no nome dele para a empresa. E ela pergunta se ele tem certeza, e Jerônimo diz que sim, mas que eles não podem saber disso, e que precisa parecer que o banco autorizou. E ela, muito surpresa, diz que tudo bem. Na empresa, Honório fala que não se lembra de ter atendido nenhuma cliente com o nome Monique de la Ribera. E então Ramiro fala que deve ser alguma cliente que Branca atendeu e ele assinou sem perceber. E Honório concorda, e depois conta que Branca mandou mensagem para ele falando de Adriana, e dizendo também que em breve apareceria em outra pele, e então Gonçalo quer saber o que ela estava querendo dizer, mas Honório não sabe, e então Ramiro sai da sala. Gonçalo pergunta por que está tendo a impressão que o cunhado está se rendendo, mas ele diz que não, e que só está pagando pelo que cometeu, porque decepcionou a todos. E Adriana está no hospital por sua causa e Constanza nos braços de outro. No hospital, Constanza conta para Adriana que Matias e Renata já estão na casa, e que os três vão cuidar dela muito bem. E então Adriana fala que César também poderia ir para lá assistir filmes com ela. E também ajudar quando eles não estiverem, caso ela precise de alguma coisa. E então Constanza fica meio surpresa, mas fala que precisa saber o que ele acha. E Adriana fala que vai perguntar quando ele for até lá. O doutor chega e pergunta como Adriana está, e ela conta que quer ir para casa. E ele diz que ela está se recuperando muito bem, e que talvez no outro dia ela esteja de alta. De volta à empresa, Gonçalo fala para Honório que não vai admitir que ele se renda, e nisso Ramiro chega e entrega os documentos que eles solicitaram. E Gonçalo fala para ele começar a resolver os papéis de seu divórcio. E então Ramiro pergunta se ele vai se divorciar de Josefina mesmo ela estando doente. Gonçalo pergunta como ele sabe da doença de sua esposa. E ele disfarça dizendo que ouviu alguém comentar por aí. E então Gonçalo fala que sua esposa está perfeitamente bem, e que ele quer se divorciar o quanto antes. E então Ramiro sai da sala, e eles ficam super desconfiados. Por outro lado, Renata está sentada em uma mesa pensando em seu casamento com Jerônimo. Quando a secretária chega perguntando se ela já viu o que está ali perto delas, e então Renata olha e sai correndo com ela. E Renata fica sorrindo quando vê a foto do casamento dela, mas depois fecha o semblante. Ramiro fala com Josefina ao telefone, e grita dizendo que quer vê-la, porque sua paciência tem limite, e conta que já sabe que ela não está doente. E que tudo isso foi pura invenção, e desliga na cara dela. Josefina fica irritada, mas depois pensa que não seria nada mal receber um pouquinho de carinho. Roberta se aproxima e Josefina quer saber para onde ela vai, e ela fala que vai andar por aí, porque não vai ficar dentro de casa presa. E Josefina fala para ela não esquecer que precisa fazer o papel de esposa que sofre por causa do abandono do marido. E então ela dá risada e vai embora. Enquanto isso, Inês fala para Isidro que Andrezinho está comendo muito bem nos últimos dias, mas percebeu que o marido não. E quer saber o que está preocupando ele, e então Isidro fala que pensou que finalmente iriam resolver a questão da mulher que roubou a filha de Regina, mas já viu que não, e então Inês fala para ele não ficar pensando nisso,
porque já viu que a esposa de Gonçalo e essa mulher não são a mesma pessoa. Isidro fica cabisbaixo, e Inês pergunta sobre a investigação, e ele fala que Antônio vai continuar, mas pede para Inês não comentar nada, mas Inês fala que ele deveria dizer sim, e Isidro acha que finalmente ela deveria parar de procurar, porque a filha dela não vai aparecer nunca. E nesse meio tempo, Renata manda a secretária pedir para alguém tirar aquela foto dali. E nisso Jerônimo chega perguntando se ela gostou da surpresa, e Renata começa a brigar com ele dizendo que ele é um estúpido e Jerônimo não se importa e começa a chamar ela de meu amor. Mas Renata fala que não é o amor dele, e ele contraria ela elogiando muito, e dá um beijão nela. E então Renata fica irritada e vai embora. No consultório, Marina conversa com Alzira, e ela conta que Paulinho está chantageando ela e Ezequiel para viverem juntos, senão vai fugir de novo. E então Marina fala que eles precisam agir com calma, mas Alzira diz que não tem tempo, porque a situação com Ezequiel está muito desagradável. E então Marina pergunta se ela gostaria de saber quem é o pai do bebê. E Alzira diz que com certeza, e pergunta se é possível mesmo estando grávida, e Marina diz que sim, e que então vão fazer isso. Por outro lado, Serena e Roberta estão conversando em um restaurante, e então Roberta fala para ela parar de olhar o celular, mas Serena fala que está esperando uma ligação de Augusto. E Roberta pergunta o porquê ela mesmo não liga, mas Serena explica que ele gosta das coisas como no tempo antigo. Roberta fala que parece que ela já esqueceu César, e Serena fala que ele é só um moleque perto de Augusto, e então ela olha para o lado e vê Augusto chegando, e comenta com Roberta, e então ele se aproxima e cumprimenta Serena, e ela resolve apresentar Roberta, e ele fala que jamais esqueceria de uma mulher tão bonita, e deixa Serena incomodada. Na empresa, a secretária fala para Renata que a atitude de Jerônimo foi muito romântica, mas Renata discorda. Porém, a moça continua falando que toda mulher gostaria de uma surpresa dessas. Mas Renata fala que ela e Jerônimo estão longe de ser um casal apaixonado. E então manda ela ligar logo para os seguranças para tirarem aquilo de lá. De volta ao restaurante, Serena pergunta se Augusto quer ficar para comer com elas. Mas ele fala que não, e ela quer saber o que ele vai fazer mais tarde porque eles poderiam se encontrar. Mas Augusto fala que não sabe, e então pensa que talvez elas possam ir até o apartamento dele. Mas Roberta dispensa e fala que não, e então se levanta e sai. Serena fica furiosa e quer saber se ele está dando em cima de sua amiga, mas Augusto diz que não, e então Serena faz um show dizendo que ele está saindo com ela nesse momento, e não vai admitir que fique de gracinha para cima de sua amiga. E então Augusto dá um fora nela e fala para Serena não fazer papel de sua namorada ou esposa, porque eles não têm compromisso nenhum, simplesmente encontros casuais. E então vai embora e deixa ela furiosa, e Roberta fica de longe muito satisfeita. Na Bonita, Lázaro está trabalhando com seus acompanhantes e dizendo para eles andarem logo com isso porque tem muito trabalho. E nisso Carlos chega chamando ele para almoçar, mas Lázaro diz que não tem tempo para isso porque precisa terminar o que começou. Carlos fala que trabalhar desesperadamente não adianta de nada, mas Lázaro deixa claro que não tem motivação nenhuma para fazer mais nada, e Carlos pergunta se ele está assim por causa de Carina, e ele diz que sim, e que ela disse que vai continuar casada com Álvaro mesmo ele estando na cadeia.
Carlos tenta ajudar o amigo dizendo que ele precisa seguir, terminar seus estudos e viver sua vida, mas Lázaro não aceita, e fala que só vai terminar os estudos para manter sua palavra com Jerônimo, e então volta a trabalhar, e deixa Carlos sem saber o que fazer. E nesse meio tempo, Karina mostra a casa para Matilde, e ela fala que gostou, e quer saber se vai poder pintar e mudar os móveis de lugar. E Karina fala que ela pode fazer o que quiser, e Matilde fala que então está certo, e que vai falar com Carlos. Ela pergunta onde Karina vai viver, e ela fala que em uma pensão, e vai trabalhar com seus bordados. E então Matilde pergunta o que ela vai fazer com sua vida como mulher, mas ela diz que nada e que vai viver só, até Álvaro morrer, porque ela não pode seguir sua vida só porque ele está preso, e acha que essa é a melhor decisão que ela pode tomar. Jerônimo fala para Regina que falou com Renata, e então ela fala que está muito feliz porque ele não desistiu. E fala para Jerônimo reconquistar ela, e ele diz que vai continuar tentando, e quer que ela fique tranquila, feliz e trabalhando na empresa. Na mansão, Ramiro furioso fala para Josefina que ela só usou ele para receber informações e fazer serviços, e fala que vai contar toda a verdade para Gonçalo, e ela manda ele seguir em frente se tiver coragem, porque mesmo ela sendo ex-esposa dele, vai receber uma pensão ótima, diferente dele que vai ser jogado para fora da empresa no mesmo instante que contar a verdade. Ramiro furioso fala que Gonçalo jamais vai fazer isso, e então ela manda ele tentar a sorte. E então se aproxima e fala que é melhor para ele ficar com a boca bem fechada. E então ele fica revoltado e vai embora. Luciana vai até a empresa Monterrúbio, e todos ficam ansiosos esperando ela dizer o que foi fazer ali, e Luciana conta que o banco reconsiderou e vai dar o empréstimo que eles pediram. E então Renata fica muito feliz e vai beijar o pai, e então Gonçalo fala que não está entendendo nada, e quer saber o quanto isso vai custar. Mas Luciana explica que nada, e que isso é uma forma deles agradecerem por todos esses anos que eles são clientes. E então Renata comenta que parece que um anjo caiu do céu para ajudá-los, e Luciana fala que é como se fosse isso. Por outro lado, Jerônimo fala com Carlos ao telefone, e explica que vai ficar na cidade do México até resolver seu problema com Renata, mas Carlos fala que seus pais vão chegar, e quer saber se ele vai estar lá no dia do pedido, e Jerônimo diz que vai fazer todo o esforço que puder, mas não garante nada, mas fala para o amigo receber seus pais e hospedá-los na fazenda, porque ela também é dele. Enquanto isso, Alzira fala para o padre que Marina recomendou que ela faça um exame para descobrir quem é o pai de seu bebê, e então o padre fala que se sua sobrinha recomendou, então ela deve fazer, porque tem certeza que Marina jamais colocaria ela em perigo. Alzira conta que isso pode mudar o rumo dessa história. Caso o resultado de que o filho é de Ezequiel, mas lamenta que o exame é muito caro, e que Marina vai tentar para ver se ela consegue fazer sem custo. Porém o padre diz que se ela não conseguir, ainda assim vai tentar arrumar esse dinheiro para acabar de vez com essa história. A noite chega e na Bonita, Carlos recebe Marina, e ela diz que foi até ali só para saber quando Jerônimo volta, e ele diz que não sabe. Mas Matilde se aproxima e fala que ele vai continuar na cidade do México até convencer sua esposa de voltar com ele, e então Carlos tenta impedir que ela continue falando. Mas Matilde não dá ideia e fala que em breve os dois voltarão muito felizes. E Marina disfarça dizendo que isso é ótimo.
No hospital, Renata conta para Adriana e Constanza sobre o que Jerônimo fez, e também sobre o empréstimo que o banco autorizou. E então Adriana fala que está muito feliz pela empresa, mas que precisa dar evidência para Jerônimo, porque é muito romântico, e Constanza concorda. Mas Renata não está querendo saber disso, e fala que jamais vai perdoar ele. Porém Adriana fala que ele jamais vai deixar de amá-la. Constanza fala que vai precisar ir embora, e que no dia seguinte Adriana vai para casa com ela. E então Adriana agradece por tudo que ela está fazendo, mesmo estando nessa situação com seu pai. E então Constanza vai embora, e Renata comenta de novo sobre a foto que Jerônimo mandou pendurar. E Adriana acha graça, dizendo que ela está emocionada. De volta à empresa, Gonçalo fala para Honório e Matias que está muito feliz porque o banco voltou atrás e emprestou o dinheiro. E então Matias fala que essa é a chance deles recuperarem seus clientes. E Gonçalo dá razão a eles. Augusto está no hotel, quando alguém bate na porta, e ele vai atender e vê que é a Roberta. E então ela diz que foi cumprir com sua parte do trato. E ele fala que vai super aceitar, e os dois se jogam na cama. De volta ao hospital, Renata e Adriana conversam, quando alguém bate na porta dizendo que é o jantar, e elas autorizam entrar. E depois Jerônimo aparece dizendo que precisou atrapalhar Adriana, e diz que está muito feliz que ela tenha se recuperado, e fala que resolveu ir jantar com ela e com a mulher que ele ama. E enquanto isso, Roberta já está com Augusto embaixo das cobertas. No hospital, Renata manda Jerônimo ir embora, mas ele se recusa e fala que eles vão jantar juntos. Mas ela fala que ele não pode abrir uma bebida ali, porque é um hospital. E ele diz que, como sempre, ela tem razão. E então Renata fala que se ele não for embora, vai chamar os seguranças. Porém Jerônimo fala que eles já sabem que ele está ali, e que o diretor do hospital achou uma ótima ideia. E então ela, furiosa, vai para o banheiro. Jerônimo fala para Adriana que precisa recuperar Renata, mas ela fala que ele foi muito errado, e Jerônimo garante que está arrependido, e pergunta se ele está indo bem, e Adriana diz que sim, e manda ele continuar. E nisso Renata está dentro do banheiro falando baixinho e dizendo que não sabe o porquê ele é tão insistente, e também porque ela não consegue resistir e o ama tanto. Na empresa, a secretária de Gonçalo fala que estão procurando por ele, e Gonçalo fica surpreso pelo horário. E então Carla entra e fala que não vai tomar muito tempo dele. Roberta fala para Augusto que isso pode acontecer mais vezes, e ele fala que não gosta de ditar nada, porque a vida vai se encarregar de tomar seu caminho. E comenta que é um homem sem compromisso e reservado, e que está cumprindo com o acordo que eles fizeram. E Roberta diz que também, e que sua irmã jamais vai saber que seu filho era de Rafael. E Augusto, satisfeito, fala que nisso eles concordam, e então eles voltam a se beijar. Na mansão, Josefina pergunta para Eulália se ela sabe de Roberta, e ela diz que não. E então a mãe acha que ela está com Serena, mas Eulália fala que não, porque ela ligou tem mais ou menos 1 hora para perguntar por Roberta, e deixa Josefina pensativa. De volta à empresa, Carla fala para Gonçalo que ele e Regina não podem ter uma relação porque ele é casado. E então Gonçalo explica que já está em processo de divórcio, mas Carla fala para ele primeiro resolver isso e depois querer uma relação com Regina, porque isso pode demorar muitos anos. Gonçalo garante que não vai ser assim, e fala que só tem boas intenções com a filha dela,
E então Carla pergunta o que ele faria se uma de suas filhas resolvesse ficar com um homem casado. E então Gonçalo fala que tentaria entender a situação se fosse um caso como o dele. E então Carla fala que ele só está se justificando e que sua filha tinha que ter se apaixonado por Antônio, porque ele sim é um homem livre. No centro, Inês pergunta para Regina se Carla ainda está chateada com ela. E Regina explica que sim, e que ela mal dirige a palavra a ela. Inês pergunta se ela tem visto Antônio, mas Regina diz que não, e então a amiga conta que o detetive está morto, e Regina fica chocada. E Inês conta que Antônio disse a Isidro que vai continuar com a investigação, mas Regina fala que não pode aceitar, porque senão ficará em dívida com ele. E então Inês fala que ela terá que começar tudo do zero. E Regina deixa claro que jamais vai desistir de procurar por sua filha. Antônio está em um bar, e pensa que Regina agora está nos braços de Antônio, e que ele estava disposto a ajudar ela com sua filha, mas garante que vai ver ela totalmente arrependida por ter desprezado ele. De volta ao hospital, Augusto e Adriana conversam. E então Renata sai do banheiro e ele chama ela para comer, mas ela diz que não quer nada e que já está na hora dele ir embora. Mas Jerônimo começa a mostrar o que levou. E nisso Adriana está comendo uma bacia de morangos com chocolates. E Jerônimo mostra que levou a comida preferida dela. Mas Renata diz que não está bom e manda ele ir embora. E então Jerônimo vai. Adriana fala que ele está fazendo de tudo para recuperar ela. E então Renata fala que isso não pode ser assim. E então pega o prato e prova a comida e diz que está maravilhosa. Em um restaurante, Julieta e Matias jantam juntos. E ela pergunta qual a relação dele com Adriana. E Matias fala que não sabe o que dizer. E conta que existe algo muito especial entre eles, mas que não pode dar certo porque ele está casado. Julieta fica surpresa, e ele fala que em breve vai se divorciar, porque não deveria ter se casado, e espera que Adriana queira estar ao lado dele. E então Julieta fala que talvez ela queira o mesmo que Adriana, e os dois trocam olhares. Roberta chega em casa e Josefina quer saber aonde ela estava. E Roberta se assusta perguntando o que a mãe está fazendo acordada àquela hora. Mas Josefina fala que quer saber com quem ela estava. E pergunta se era com algum homem. E Roberta fala que ela é ótima para detectar essas coisas. E fala que sim. E que estava com um homem maravilhoso que fez ela ir às alturas. Josefina, furiosa, fala que ela precisa manter a postura de mulher casada, mas Roberta fala que não vai ficar dentro de casa, presa, e acha que pode sair por aí para encontrar o amor, mas Josefina fala que isso jamais vai acontecer se ela ficar se comportando dessa forma, mas Roberta fala que as coisas podem acontecer da forma que elas menos imaginam. Na empresa, Ramiro vai até a sala de Matias e ele fala que sabe que ele anda muito ocupado com as demandas de seu pai, mas quer saber como anda o processo de seu divórcio. E então Ramiro conta que tem um problema com o contrato dele, e que não está firmado só como se eles tivessem filhos, mas que tem algo pior. E diz que não sabe se a esposa dele ou outra pessoa alterou o contrato, porque na verdade a validade dele não é de 1 ano e sim de 10, e deixa Matias furioso. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.